Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo e estamos aqui mais uma vez para mais um encontro de conversa, de reflexão, de estudo sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo. E esse é um vídeo que você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento, pode assistir conosco à noite, às terças-feiras às 20 horas, pode assistir de manhã, de madrugada, enfim. Hoje o que nós temos e que tem a ver com o tema da noite é a adaptação. Então nós vamos adaptando ao nosso tempo, à nossa rotina, e uma das formas de estudo, de reflexão, de participação em qualquer que seja o movimento religioso, como por exemplo o espiritismo, hoje nesse momento em que nós estamos vivendo, permite que nos adaptemos para que aquele conteúdo caiba dentro do nosso horário e não apenas nós estejamos sempre disponíveis no horário que o evento acontece, né? Então, já com essa breve introdução, nós vamos dar continuidade aqui à nossa série, que eu e o Almir criamos. A cada semana nós vamos tratar de um tema, são 20 temas, que vamos refletir juntos o que aprendemos de bom com a pandemia. Então essa série, ela foi pensada após muitas discussões, reflexões, avaliações do que nós aprendemos de bom. Ficamos nesses 2 anos focados muito nesse pânico, no medo, nos aspectos negativos, no aspecto mais pesado, e como tudo na nossa vida tem um lado bom, um lado ruim, tudo depende dos acontecimentos, de como nós enxergamos as coisas. Então, todo evento que acontece na nossa vida, ele não é bom nem ruim, vai depender de como nós tratamos, de como nós nos adaptamos, de como nós entendemos o sentido daquilo no nosso crescimento espiritual. Temos dificuldades imensas, muitas vezes, mas não sempre, né? Nós já temos uma condição de raciocínio, de desenvolvimento espiritual, que mesmo passando aquele tempo de desespero, com o tempo nós vamos compreendendo, entendendo e nos adaptando. E no primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre qual era o propósito do nosso encontro. Semana passada o Almir falou sobre a insegurança, então quem não assistiu está lá disponível no nosso canal. Nós estamos criando uma playlist, estamos aprendendo também, nos adaptando, então nós estamos treinando e começamos então a criar uma playlist já dessa nossa série. E hoje o tema que nós escolhemos foi a adaptação. Então, pensando no que a pandemia, que foi apenas mais um momento na nossa vida, né? A pandemia é mais um fato na nossa vida espiritual, né? Ela é mais um momento de dificuldades e que vem nos trazer condições, vem nos propor mudanças. Então, a nossa vida toda, se nós pegarmos a nossa trajetória espiritual, olhando pela história da humanidade, né, só daquilo que nós já conhecemos e estudamos, lá desde os tempos antigos, Grécia Antiga, pegando, né, bem assim da parte histórica mesmo, se nós olharmos até o mundo que nós estamos hoje, o que nós temos de resultado, nós vamos perceber que o tempo inteiro nós tivemos dificuldades, transformações e necessidade de adaptação. E nós, espíritos, nesse momento espiritual, nesse momento evolutivo que nós estamos, né, relembrando os conceitos que nós somos criados simples, sem conhecimento, né, com uma semente, com todas as capacidades e potencialidades para sermos felizes. Esse é o destino da criação de nós, espíritos, que nós somos espíritos que estamos encarnados na condição humana, né? Então, desde o mais primitivo até o mais elevado, nós vamos passar por uma série de transformações, uma série de condições diferentes de vivência física, material, espiritual. E por isso que nós somos, na essência, seres adaptáveis. Nós temos essa característica, essa habilidade, é genuíno do espírito ser adaptável. Então, o animal, a natureza, tudo nós nos adaptamos. Nós estamos sempre em constante transformação e adaptação. E num momento como esse que nós passamos agora, que está caminhando para o final, ainda não terminou a pandemia, embora já estejamos aí novamente nos readaptando a essa realidade do retorno progressivo, mas os costumes e cuidados devem ser mantidos, não é? Nós já entendemos que isso vai fazer parte da nossa vida de uma forma e numa escala menor, mas
que esta doença veio para permanecer conosco até ela ser novamente erradicada em algum momento, né? Então, nós conseguimos, dentro desse período, nos adaptar a inúmeras formas de viver. Então, por que a pandemia é um marco nesse momento? Né? Como nós tivemos ao longo da história da humanidade, diversas eras, diversos marcos, que são essas revoluções, essas transformações tão impactantes que elas afetam toda a sociedade no seu modo de viver, de se relacionar, em todos os aspectos, emocional, econômico, social, enfim, todos os aspectos. Então, nós estamos voltando lá, desde a época da Grécia, Roma antiga, se nós olharmos até hoje, em constante transformação e adaptação. Constante adaptação ao clima, ao lugar, sujeitos às leis da natureza, que nós não conseguimos ter controle, né? Então, a pandemia foi o auge nesse momento de dizer, olha, vocês têm inúmeras incapacidades, né? Nós estamos num ponto da humanidade onde nós estamos com alto nível intelectual desenvolvido, mas nós precisamos do intelectual e do moral. É isso que vai fazer com que o nosso mundo melhore. É essa nossa conexão, é esse nosso respeito e cada vez mais em harmonia com as leis da natureza. Se a lei da natureza é tudo que funciona está em harmonia, toda vez que nós estamos em desarmonia com a lei da natureza, nós sofremos. Então, por isso que Deus não criou a dor, nem o sofrimento, nem o castigo. Na visão espírita, embora nós vamos ler a pergunta que é base aqui do nosso estudo de hoje, Deus não castiga. Tudo é causa e efeito. E para que a gente então não deixe de falar da nossa pergunta que vai trazer a reflexão inicial hoje, ela está, como nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, esse aqui é o meu, já velhinho, mas está disponível na internet, tem inúmeros sites que tem como você ter acesso de forma gratuita, mas também se você quiser comprar o físico ou livros digitais, também tem à venda. A tradução que nós usamos é a do Herculano Pires, né? E que tem uma introdução. Então ele foi uma pessoa ativa no movimento espírita, de grande importância, muito com conteúdo firme, muito sério. Então é a tradução que eu uso, mas tem inúmeras traduções e cada um vai encontrar a sua melhor versão. Então a pergunta 781, ela está incluída dentro da lei do progresso. Essa lei todas as leis são legais, né? Mas dentro daquelas leis que nós estudamos em profundidade, das leis naturais, que foram divididas em 10 de forma didática, né? A lei da liberdade, da reprodução, da adoração, do trabalho, a lei de sociedade, a lei da destruição e conservação. Temos aqui a lei de amor, justiça e caridade e a lei do progresso. Então, se nós pegarmos a parte 3 do Livro dos Espíritos, vão ter todas as leis. E ali tem inúmeras respostas para inúmeras dúvidas que nós temos sobre o nosso modo de viver, do porquê do viver. Então, a lei do progresso, ela é extremamente elucidativa, né? A lei da destruição nesse momento. Então, nós vamos falar um pouquinho delas ao longo das nossas lives, e por isso que nós também escolhemos o Livro dos Espíritos como uma forma de estudarmos juntos, desvendarmos e conseguirmos entender e trazer para dentro da nossa vida esses ensinamentos que estão aqui. Então, qual que é a finalidade? Nós pincelamos uma pergunta para ser a cabeça aqui da nossa reflexão, do nosso estudo da noite. Mas o convite essa pergunta de hoje é a 781A. E o que fala 781? E o que fala 782? Onde está? Está dentro do capítulo. Então, a ideia aqui é nós estimularmos vocês que estão nos assistindo e a nós que continuamos estudando, né, a lermos aonde está e, dessa forma, nos convidando, trazendo essa curiosidade de dizer, mas onde começa isso? Qual é o capítulo? Então, eu vou lá no comecinho do capítulo até chegar nessa, mas eu vou querer saber o que vem depois, se ela não for a última. E aí, dessa forma, nós, sem percebermos, nós vamos estudando, vamos lendo, vamos buscando e vamos descobrindo esse livro que é maravilhoso, ele é a base da doutrina espírita. Então, a lei do progresso, ela começa na 776 e vai acabar na pergunta 802, ou seja, nós pegamos uma, tem quase 20 perguntas com A e B, algumas têm desdobramentos. E a de hoje é essa, o que fala 781A? Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Né? A resposta dos espíritos.
pobres seres que Deus castigará. Serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Ou seja, quando nós lemos essa pergunta aí, fica o convite para ler os de cima e depois ler as de baixo também, até a 802. O que os espíritos nos dizem é o seguinte: a lei do progresso, né, essa lei natural, nós não temos como deter. Nós não temos o controle das leis da natureza. Né? Nós não temos como controlar se vai chover, se vai fazer frio, se esse ano vai fazer mais seca, se vai ter enchente, né? Se está tendo neve fora de época. Então nós estamos vendo pela condição climática, é um exemplo muito concreto de que nós temos o conhecimento, nós temos hoje a prevenção, a gente consegue prever, mas muitas vezes a própria natureza nos surpreende. É só pegar as previsões do tempo, vai fazer frio, vai fazer calor, como é que vai estar? Toda a previsão vai chover, nós nos programamos porque vai chover, então vou fazer um programa. No dia faz sol. Mudou. Então, em relação à natureza, nós não temos controle, nós fazemos parte dela, nós compreendemos muitas coisas, mas nós não temos como impedir, nós não temos como deter. A evolução espiritual é o nosso progresso. Então, tudo que acontece conosco, toda vez que nós tentamos deter, que nós tentamos ir contra, porque nós temos medo, não queremos, nos achamos incapazes, ou simplesmente porque a gente tem preguiça, ou porque aquilo, nós estamos numa zona de conforto tão boa, que está tão bom assim, por que vai mudar? Então, toda vez que nós resistimos contra uma mudança e não nos adaptamos, não é? O que acontece? Sempre quando a gente fala de adaptação, são duas situações. Ou morre, ou se adapta. Esse morrer é no sentido de, dependendo da situação, se você não se adaptar, literalmente nós vamos morrer. Se nós estamos num lugar muito frio e eu moro no calor e vou mudar para um lugar muito frio, com neve, com tempestades de neve. Vamos, por exemplo, sei lá, para Dinamarca, né? É um lugar que tem muito frio, que neva, que a grande parte do ano é frio. Se eu for morar lá e continuar usando o biquíni que eu uso no Brasil, eu vou morrer. Ou seja, ou eu me adapto e coloco as roupas adaptáveis àquele clima, né? Vou me adaptar àquelas pessoas, vou me adaptar àquele lugar, ou eu vou morrer, ou eu vou ficar doente, porque eu não vou conseguir acompanhar, não vou aceitar. Então, toda vez que a gente resiste, nós sofremos, adoecemos, morremos ou ficamos para trás. Né? No sentido aqui, pegando a parte da tecnologia, nós tivemos um avanço imenso na pandemia da questão tecnológica. Nós já estávamos tendo, antes da pandemia, já havia um convite de que a tecnologia é algo muito bom se souber ser usado. Então, tudo é bom ou ruim, depende de como nós usamos, no quanto nós usamos. Não é? A tecnologia é ótima, um celular é maravilhoso, mas se nós usarmos o dia inteiro e perdermos a conexão com os outros, nós vamos ter inúmeros problemas físico, né? Visual, postural, mental, enfim, tudo que é excesso é ruim para nós. Não é? Agora, a contrapartida, se nós rejeitarmos a tecnologia, eu não quero a tecnologia, eu não quero os cursos híbridos, eu não quero o curso à distância, eu não quero usar o celular, eu não quero a tecnologia e reclamarmos e repugnarmos e não nos adaptarmos, nós vamos ficar para trás. Então, se nós não entendermos os movimentos e nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter que nos adaptar, tem pessoas que vão ter mais facilidades ou mais dificuldades, mas também vai depender da condição de que eu vou me abrir para aquilo, que eu vou me abrir para o novo. Não é? Tem uma frase muito que eu aprendi agora também nessas aulas de transformações, de adaptações, enfim, nesse mundo tecnológico, é o Machado, que tem uma figura que uma pessoa pergunta: quem quer mudar? Né? Uma multidão, imaginemos uma multidão, estou eu lá, Flávia, perguntando: quem quer mudar de vocês que estão aqui comigo? Todo mundo vai levantar a mão. Ah, eu quero mudar. Aí a segunda pergunta é: quem quer a mudança? Meia dúzia vai levantar a mão. Ah, eu adoro mudança. Quantas pessoas nós não conhecemos, se não for você, se não for eu hoje gosto muito mais da mudança do que já gostei, né? Eu particularmente. Mas com o tempo fui percebendo, hoje lógico, tem coisas que a gente não quer mudar, que dá, mas tá tão bom. Mas eu já fui mais resistente,
né? Mas hoje, em função até da minha profissão, ou eu me adaptava à tecnologia, ou eu deixava de ser advogada, no caso. Então, quando começou o sistema eletrônico, lá em 2010, 2011, o processo eletrônico, e isso foi nos empurrando. Ou você se adapta, né? Então teve um movimento das pessoas que não se adaptavam, né? Tiveram inúmeras dificuldades, mas as pessoas não têm acesso, não têm a tecnologia. Agora também na pandemia, as pessoas não têm acesso a fazer uma audiência, não têm acesso ao tribunal virtual. Enfim, por mais dificuldade que tivemos, as soluções foram sendo apresentadas e a justiça, estou pegando um exemplo aqui que é a minha vivência, foi se adaptando. Tem dificuldade, tem problema, não está 100%? Não. Mas com inúmeras dificuldades, nós fomos nesse processo que estava programado para 10 anos, nós fizemos em menos de 2. Dá para voltar? Não. Porque como dizem os espíritos, também uma das perguntas a seguir, desse mesmo capítulo, nós não detemos a marcha do progresso. Uma vez que ela acontece, ela fica e melhora. Então, esse é o nosso novo modo de viver, de nos comunicarmos pela internet, não é? De termos as redes sociais, de termos esse convívio, como estamos aqui hoje conversando com inúmeras pessoas que nós nem sabemos quem vai nos assistir. Então, a nossa responsabilidade é maior, não é? Nós temos um cuidado, como nós temos no ao vivo, como nós podemos gravar hoje qualquer coisa, mas aqui nós estamos nos comunicando com pessoas que nós nem sabemos o quanto nós estamos influenciando. Não é? Como eu também consumo materiais na internet, assisto vídeos, cursos, que as pessoas nem sabem que eu existo. E elas estão me influenciando de alguma forma. Então, se nós olharmos essa nossa forma de viver como algo maravilhoso, como algo positivo e soubermos equilibrar. Então, o que trouxe a pandemia para nós nessa adaptação? Nós estávamos naquela fase que estávamos preocupados com o excesso de tecnologia, para a juventude que vem aí, as crianças, ou mesmo nós, né, o vício do celular, o vício da rede social. Então, nós estamos nesse movimento preocupados com esses jovens, mas eles estão muito fechados, só pensam no computador, e o que eu faço com o celular? Né? Quem está aí na geração como a minha, na faixa dos 40 anos, nós somos aqueles analógicos, nossa geração analógica que entrou no mundo digital. E nós estamos lidando com essas gerações, com esses espíritos que já estão vindo totalmente digitalizados. A cabeça deles é digital. Então, nós que temos que nos adaptar a eles, como aconteceu conosco no passado. Né? Hoje, quando nós fomos criança, se nós olharmos a tecnologia da época, nós tivemos muito mais facilidade. Então, a tecnologia do passado era a máquina de escrever. Né? Nos anos 50, 40, ter um curso de datilografia era algo maravilhoso. Quando veio o computador, tivemos que nos adaptar ao computador. Então, eu já sou da geração que saí da máquina de escrever, peguei muito pouco, já a máquina de escrever elétrica, e fui para o computador. Essa geração agora, 20 anos depois, já está vindo direto no computador. Então, já uma criança de 1 ano, meses, já consegue digitar, já tem a intuição, já tem a percepção, a conexão natural com a tecnologia. Então, nós vamos aprender com esses espíritos que estão vindo com uma outra programação, com uma outra bagagem, pronta para esse mundo. Então, agora, quem está com a grande, vamos assim dizer, com a grande lição e oportunidade, somos nós, que éramos analógicos e estamos passando por esse mundo de transição, que é o digital. Então, no início, nós não queríamos participar do Zoom, não queria participar de todos esses aplicativos. Hoje, todos nós que trabalhamos e utilizamos, independente da idade, quem se adaptou permanece nos trabalhos. As casas espíritas, né? Pessoas mais velhas, pessoas idosas, né? Senhorzinhos e senhorinhas, muitos se adaptaram. Continuam encabeçando, e aqueles que não se adaptaram, que rejeitaram a tecnologia, não, eu gosto do presencial, eu preciso do passe, eu preciso da casa, eu preciso da energia, precisou e colocou tanto obstáculo que ficou sem nada. Então, hoje nós estamos com dificuldades de trabalhadores de retornarem ao presencial, porque alguns deles acabaram ficando doentes, outros ficaram isolados, aquelas pessoas que tinham uma vida muito ativa dentro da casa espírita, estou pegando aqui como referência, né? A minha mãe mesmo não queria, no começo, não vou dar palestra pela internet, eu quero presencial, logo no começo da pandemia. Com o tempo, ela foi percebendo aqui, convivendo com a gente, que era algo natural. A própria justiça, então ela acompanhou essas dificuldades, essas adaptações, começou a ver que nós estávamos fazendo reuniões, tudo virtual, com os trabalhos da casa, com outros movimentos que nós participamos. Aí ela aceitou.
Ó, vou te ensinar, é assim, né? Foi lá com dificuldade. Hoje, ela participa da casa espírita onde ela trabalha, ela participa dos cursos, ela encabeça curso, ela continuou dando as exposições, e isso manteve ativa. Mas no começo ela rejeitou. Eu também rejeitei, como os inúmeros advogados. Não queríamos audiência até, por videoconferência. Agora que está retornando presencial, dependendo do tipo de audiência, fala, não, mas essa pode ser virtual. Por que eu tenho que me deslocar até lá? Deixa para as mais importantes. Vamos fazer uma adaptação, mas nós estamos num processo de adaptação. Então, chegando aqui para nossa conclusão, porque nosso propósito realmente é fazermos esses vídeos adaptados à realidade de 15 a 20 minutos, nós já estamos passando aqui do nosso tempo, é adaptarmos a tudo. Nós sempre conseguimos, nós podemos e temos todas as condições, só depende de nós. Ou nós nos adaptamos, ou nós morremos no sentido amplo. Não é? Nós ficamos desconectados. Então, tem dificuldade, tem trabalho, tem esforço, tem dedicação. Sempre foi assim, para tudo. E com a pandemia não foi diferente, agora não é diferente. É só a gente olhar para o nosso passado e perceber tudo de bom e de capacidade que nós já tivemos e que hoje é o momento mais fácil que nós estamos com todas as ferramentas, conhecimentos e capacidade. Esse momento no presente hoje nosso é o momento mais fácil que nós temos desde a nossa evolução aqui da humanidade até agora, em termos de capacidade, conhecimento, inteligência, recursos, tecnologia, esclarecimento. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Na próxima semana, o Almir vai falar sobre o tema da dor. E um grande abraço. Até a próxima. Tchau.